Olá, amigos da TV Alego. Sou Luiz Bercó, estou aqui para mais uma vez tentar levar a todos vocês o que há de melhor do futebol, do basquete, do vôlei, da natação, do atletismo e também de tudo que envolve o esporte de uma maneira geral. Afinal, somos todos esportes em ação e estamos hoje tendo o prazer de receber quem realmente entende de esporte, quem realmente faz esporte, quem praticou esporte, pratica esporte e se dedica, mesmo que juridicamente, né, não diretamente como atleta, mas como um grande advogado, um grande e conceituado profissional dessa área, conhece muito de esporte, é que poderá nos explicar sobre o que significa as nuances de hoje do esporte de uma maneira geral, né? Porque hoje o esporte não é só chutar a bola, nadar ou correr, não. Tem muita coisa na administração esportiva, tem muita coisa no direito esportivo. Esse é o nosso assunto de hoje. E para falar sobre isso, nada melhor que um mestre, grande mestre, Dr. Paulo Henrique Pinheiro, que foi jogador de futebol, ainda joga só peladinha de vez em quando, deve ser um jogador ainda, lógico, para a idade, com certo destaque, né? Eu estou rindo, mas estou falando sério. Mas ele vai rir também e vai falar sério e de acordo com o que ele achar que é necessário. Dr. Paulo Henrique Pinheiro, é um prazer receber o amigo aqui, conceituado, advogado na área esportiva, não, de uma maneira geral, mas na área esportiva é um destaque internacional, digamos assim, né? Para não se ficar muito modesto, só goiano. Uma satisfação muito grande, Luiz Bercó, retornar ao seu programa Esporte e Ação, agora na TV Alego. Alegria muito grande. Na verdade, quando você me faz um convite, eu nem assim recebo. É uma intimação, nós somos amigos e é muito importante termos essa interação sempre, estarmos atualizando a todos que estão acompanhando também o esporte, as novidades do direito no esporte e esse espaço que você fornece para todos os esportistas do nosso estado é único e parabéns, como sempre, pela sua iniciativa. Estou muito feliz em retornar mais uma vez. Muito obrigado. É um prazer nosso. Doutor Paulo Henrique, de jogador de futebol a um grande jurista na área esportiva como um todo. Como é que foi feita essa transição, essa mudança e essa adaptação? Foi com o tempo, com a escolha do direito, com a profissão e especializando depois no direito esportivo já há alguns anos, naturalmente? Na época das graduações, eu sempre quis ser narrador de futebol. Desde criança ali tinha aqueles gravadores e ficava fazendo gravações ainda na época das fitas cassete. Quando chegou em época de vestibular, eu fiz os vestibulares tanto para direito quanto para comunicação. E fiz os dois cursos superiores, em comunicação social, em rádio e TV, na UFG, e direito na antiga católica, hoje PUC. E quando ainda na graduação, né, eu percebi que talvez a comunicação naquele momento não pudesse dar o alcance que eu tinha como plano de ação mesmo, como meta de vida. E fiz um estudo muito aprofundado, já desde aquela época, ali no final da década de 90, início de 2000, quando eu me formei. E a Lei Pelé tinha acabado de sair em 24 de março de 98, então é uma lei muito nova, com poucos estudos sobre isso. Aproveitei tudo isso e venho investindo nessa área aí há mais de 2 décadas e acredito que hoje já tenho uma certa experiência, maturidade em trabalhar com diversos clubes, atletas, negociações a nível mundial também, que foi permitido dentro desse meio do esporte. E trabalhar isso com vários interesses em que você tem que saber administrar isso junto aos torcedores também, de eventuais equipes rivais, é uma habilidade que se tem que ter. E eu acredito que nós estamos passando também, né, Bercó, por um momento de muita intolerância entre as pessoas. Exatamente. Né, Tudo hoje é chato, né? Como diz a Ana Paula Henkel, povo chato, né? Porque quando ela praticava, que foi uma grande jogadora de vôlei, inclusive está no Hall da Fama, né? Dos grandes jogadores de vôlei, de praia, de todos os tempos, a Ana Paula falou, isso é muito chato, porque a gente não pode, hoje, não poderia chamar a Sassá de Sassá. É verdade. Como é que vai, a Sassá, que tem um nome, vai ser chamada de Sassá, é mundialmente conhecida como Sassá. Pelé de Pelé, Garrincha de Garrincha. Né? Isso, por exemplo, nesse meio do direito,
e aí eu falo por mim, de forma específica, do direito esportivo, em que eu tenho a possibilidade, né, claro, e fruto de muito trabalho, esforço, dedicação, assim, de full time realmente que eu me dedico a isso, de trabalhar para talvez os principais protagonistas do esporte goiano, alguns do esporte brasileiro e até mundial. E quando você, pelo fato de você talvez torcer para um determinado time ou outro, as pessoas querem atingir você de forma pessoal, te ameaçar, querer colocar que você não pode exercer a sua atividade profissional de certo determinado tipo de paixão. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você tocou num assunto que é muito importante, essa questão profissional e a questão pessoal. Torcer para um time, todo mundo torce. Quer ser dirigente, é lógico, senão não seria. Só o Vila, né, que teve um presidente que foi dirigente do Goiás. Só o Vila que tem isso aí na história. E não tem jeito de tirar isso da história. E torcedor, o cronista, todo mundo torce para uma equipe. Isso não tem como não torcer. O advogado do direito esportivo, por que não pode torcer para uma equipe e por que não pode ser profissional? É impossível separar as duas coisas? Não, de forma alguma, é totalmente possível. Aí é da ética e do profissionalismo de cada advogado ou pessoa que esteja envolvida dentro disso. E eu posso garantir, eu sempre fiz isso muito bem, né? Mas essa intolerância, essas ameaças, fake news, ligações de forma sem identificação, mensagens, dentro dessa sociedade que talvez nós estamos com a violência muito aflorada, é algo que preocupa. Mas jamais, em termos pessoais, vai me abalar, porque eu sou advogado e nunca vou me acovardar para ninguém. Quanto mais para qualquer tipo de ameaça, vídeos em redes sociais que fazem, querendo denegrir minha imagem, tudo, de certo, porque sabem que realmente talvez eu possa ter um contributo importante dentro desse meio do direito esportivo. Então eu recebo isso normal e a gente tem que saber também levar dentro disso com a maior frieza e tranquilidade possível. Porque ninguém chuta cachorro morto, né? Aquela frase antiga que a gente já vem ouvindo aí, deve ser de séculos que essa frase já existe. Ninguém chuta cachorro morto. Alguém vai brigar com o Paulo Henrique Pinheiro porque ele deve estar incomodando alguém pela sua competência, pela sua capacidade e profissionalismo. E uma coisa muito importante que eu vejo no doutor Paulo, na equipe toda, né, do Pinheiros Advogados, certeza. A equipe toda é a questão da ética, além da capacidade de vários tributos profissionais, né, capacidades profissionais. Eu vejo ali que tudo é feito com muita ética, com muito respeito e muito profissionalismo e seriedade. Doutor, uma coisa que sempre está de uma maneira ou de outra, está sempre despertando aí um comentário, causando alguma polêmica, é a questão do VAR. Podemos falar sobre o VAR? Podemos. Rapidamente? Claro. Porque o VAR é um assunto que tem que aproveitar essa oportunidade, né, de quem realmente entende de legislação para nos falar a respeito. O VAR, ele veio para resolver, veio para ficar, veio para tornar o árbitro cada vez mais acomodado, o jogador mais fiscalizado e o torcedor é beneficiado pelo VAR nas suas marcações, nas suas definições. Como é que você vê a presença do VAR nas partidas? Vamos falar de futebol, porque o VAR está em tudo, né? Está no vôlei, que tira aquela dúvida, está no basquete, que tira a dúvida, está na natação, no bater da mão, está numa porção de modalidades. Mas no caso específico do futebol, o VAR. Eu sou favorável à presença do VAR no futebol, porque tudo que você traga de tecnologia, que você possa ter a melhor efetividade dentro do resultado esportivo, eu sou favorável. Agora, é evidente que precisa ser melhorado, né? Principalmente... Melhorado o VAR ou o nível das pessoas que mexem com o VAR? As pessoas que estão operando o VAR, porque quem não tem opera culpa, são né? seres humanos, né? Também. Agora, há necessidade sim, se nós fizermos um comparativo do sistema brasileiro com alguns outros países europeus, até para análise do lance, você vê que alguns demoram de forma exagerada. Então precisamos ver por que ocorre isso, se é necessidade de melhor treinamento, melhor tecnologia, enfim, é uma análise a ser feita. Agora, os critérios objetivos ali, que eles têm que ser aplicados, e questão de subjetividade também, que é o que deixa
as pessoas muito preocupadas, né, com essa questão das marcações que são feitas, principalmente quando a bola bate na mão, né, se bateu, foi intencional ou não. Antigamente tinha dois aspectos, bola na mão e mão na bola, né? Isso. Agora não, tem demais, né, Bercó? Agora é todo jeito, a gente nunca sabe, cada um interpreta como quer, né? Como quer, e isso gera ali uma preocupação, né, para os torcedores, para quem milita com o esporte. Se me permite, eu vou lembrar de um caso aqui, Bercó, interessante. Naquele jogo do Vila com o Grêmio, na Série B, acredito que de 2022. O Grêmio vencia de 1-0 lá na Arena do Grêmio, teve um ataque, foi um pênalti escandaloso a favor do Vila Nova. No mesmo lance, o Grêmio foi e fez 2-0. A bola saiu, o Grêmio fez 2-0. O VAR pediu para revisar. E os árbitros de vídeo não podem falar, olha, foi pênalti, veja, eles têm que falar, olha, veja a câmera tal. E nós pegamos o áudio, né, que hoje ele é disponibilizado também para todo o público. Mas é automaticamente disponibilizado? Hoje está sendo. Em jogos de Campeonato Brasileiro, sim. Aí lá falava, o árbitro de vídeo, não, veja, o camisa tal, e assim, ele não podia falar, pô, foi pênalti, né, marca o pênalti. O árbitro não deu o pênalti, validou o segundo gol do Grêmio, o Vila foi derrotado, depois fez até um gol, ficou 2-1. Nós fizemos uma notícia de infração disciplinar ao STJD por ser um erro clamoroso, gravíssimo, todas as imagens assim demonstravam que foi um erro na aplicação da regra da modalidade pelo árbitro, mas o STJD hoje entende ainda, e eu tenho as minhas ressalvas nesses entendimentos, quando se tem VAR e que é um erro flagrante, que não, a decisão do árbitro de campo ela é soberana. Sim, ela é soberana, mas então até que ponto o VAR, como auxílio, traz uma situação que é flagrante, que todos estão vendo que foi um erro gravíssimo, ele não poderia sofrer qualquer tipo ali de modificação ou de eventual, que seja não modificação da partida, porque já tinha terminado, mas enfim, uma penalidade também para quem manuseou aquilo. Então nós temos que pensar também um pouco sobre isso, e nesses pontos eu fico ainda com um pouco de ressalvas nessas interpretações. Você falou um aspecto, eu estou doido pensando tantas coisas, rapaz, mas a questão da disciplinar. Hoje a disciplina é mais importante do que a violência. A gente vê muitas vezes o árbitro erra no futebol, só falando especificamente aqui do futebol, como tem outras modalidades também. Mas o árbitro erra, pode errar, o VAR pode errar, o árbitro vai lá e erra de novo, o VAR manda fazer uma coisa, como você disse, faz outra. E se o jogador que levou uma falta, que levou um carrinho desleal, alguma coisa, vai e reclama com o árbitro, ele leva o cartão, e quem fez a falta não leva o cartão. Essa discrepância que a gente vê, isso é quase normal no futebol. Isso é uma coisa que incomoda quem administra, incomoda a parte jurídica, o dirigente, o próprio atleta? Não há dúvidas de que incomoda bastante. Dentro do código... Não só o torcedor, né? Incomoda a todos, né? Principalmente, além dos torcedores, os que estão ali no dia a dia, por exemplo, um time que talvez perca uma partida, percam a classificação, talvez por um erro clamoroso, aquilo ali pode gerar um resultado em cascata e que pode comprometer não só o ano, os anos subsequentes também de um clube. Porque você, por exemplo, perde 3 pontos hipoteticamente numa competição, que aquilo ali poderia lhe gerar um melhor ranqueamento, poderia lhe gerar uma classificação, consequentemente, melhores receitas, mais investimentos dentro do clube. Então é algo muito sério. Agora, dentro da legislação desportiva, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que traz as questões relativas às infrações disciplinares como um todo, não só para o futebol, como para qualquer modalidade esportiva, lá tem um artigo interessante que diz assim, se há uma infração que tenha escapado da atenção da arbitragem, o que é possível, totalmente possível, né? Mas que tenha sido algo notório, flagrante que houve o erro, por exemplo, uma cotovelada que o árbitro não tenha visto e tem uma imagem que possa ter pego aquele lance, é possível sim o atleta ou quem praticou o ato ser denunciado com base naquilo. E a simulação?
A simulação já a gente vem vê demais isso, né? Demais. A simulação, quando o árbitro aplica aquela punição ou até expulsa com o segundo cartão, elas são levadas a julgamento. É inclusa no artigo do 258 do Código, que diz que é quando você viola a ética esportiva. E não deixa de ser uma violação, né? A ética esportiva, a questão da simulação. E o atleta que eventualmente tenha praticado, ele pode ser apenado com advertência ou então suspensão de 1 a 3 partidas e tudo mais. Já tivemos casos assim de aplicação de punição por simulação. Por simulação. Outra questão que está muito na moda é mulher participando, tanto como comentarista, como narradora, como árbitro, como bandeirinha. Nada contra isso, tá? Aliás, eu quero é preservar as mulheres. Essa questão do assédio sexual. Antigamente tinha um engraçadinho que fazia uma graça. Antigamente, estou falando coisa do passado, quando começou, fazia uma graça com a harpa que nós tivemos aqui em Goiânia, de grande destaque. E bandeirinhas bonitas também, que eles consideravam bonitas, que eles iam ali e faziam uma graça com ela. Hoje ainda existe esse assédio, esse desrespeito, essa má conduta, principalmente, né, do atleta com quem dirige uma partida de futebol? Bercó, essa questão da presença da mulher do esporte, em qualquer área que o seja... Elas praticam e bem, né? Além de serem excelentes praticantes, a mulher tem que ter o espaço onde ela quiser. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu sou totalmente defensor disso. Dentro da Comissão de Direito Esportivo, também da OAB Goiás, nós sempre valorizamos a presença da advogada mulher, da estagiária e também de qualquer outra mulher que queira fazer parte e integrar qualquer situação que o seja. Isso é essencial. Nós temos que trabalhar cada vez mais pela presença da mulher numa situação até de paridade mesmo, dentro do que é possível. Porque hoje, se nós formos analisar, a mulher ela tem uma dominância em termos até populacional e tem que fazer parte. Agora o esporte, se nós formos pegar nessa origem, nós tínhamos e temos até hoje, né, Bercó, alguns aspectos discriminatórios, que nós temos a obrigação, não só legal, como moral, de ter que combater isso. Sabe? A mulher tem que ter o seu espaço. Você acha que a mulher já ocupa, você me deu aqui um gancho, você acha que a mulher já ocupa o espaço que ela merece ocupar? Não ocupa ainda não. Ainda não, dentro dos esportes, de uma maneira geral, não só do futebol. De forma alguma. Nós teremos primeira vez agora, né, Bercó, as Olimpíadas desse ano, que terá a mesma participação de paridade entre homens e mulheres. Isso. A primeira vez na história, né? Ou seja, quantos anos nós demoramos para isso? Parece uma questão tão básica. Teve que vir a Lei Geral do Esporte agora, de junho de 2023, dizer que para cargos diretivos agora dos clubes de futebol, das associações esportivas, nos cargos de comando, pelo menos 1/3 tem que ser de mulher, sabe? Ou seja, é uma imposição legal para tal. Se nós pegarmos deixando apenas dentro da modalidade do futebol, são pouquíssimas mulheres que têm função realmente de comando. Né? Talvez hoje a primeira que a gente vem à mente talvez seja a presidente do Palmeiras, né? Que é uma mulher de destaque, de força, de posicionamento. Nós já tivemos a Patrícia no Flamengo. Há um bom tempo, né, atrás. Agora a Leila no Palmeiras. Ou seja, são exemplos muito poucos ainda. Precisamos aumentar isso. 2, 3 semanas atrás, na janela de transferências para a Europa, o Vila Nova tinha aquele atacante Cleiton, que estava lá em Portugal para Casa Pia e veio para o Vasco agora, né? E o Vila tem uma participação de direitos econômicos desse atleta, e quando nós estávamos fazendo essa negociação, a CEO do clube é uma mulher, com postura, com conhecimento total sobre a matéria. Então eu vejo que é um espaço, sim, que há muito campo a ser trabalhado ainda. Pois é, aí eu te faço uma pergunta aqui. Entre os homens e as mulheres, essa paridade de capacidade, de conhecimento, as mulheres têm evoluído muito, os homens também não eram grande coisa, nós sabemos disso. Porque antigamente não se ligava muito para isso. Nós estamos falando do passado para chegar ao presente. Hoje as mulheres estão preparadas, ou a maioria delas, a maioria dos cargos, esse 1/3, por exemplo, que tem que ser destinado a elas, estão preparadas para ocupar isso aí com eficiência?
Eu acredito que o preparo ele tem que ser contínuo. E eu penso que isso independe do gênero, né? Gênero masculino ou feminino. O preparo ele tem que ser constante. E o que eu observo, pelo menos das minhas experiências do dia a dia profissional e também acadêmica, é uma participação cada vez maior das mulheres. Até mesmo porque os homens, em grande parte, você desculpa falar isso, mas falando a verdade, né? Os homens nem sempre estão devidamente preparados para ocupar essas funções. Né? Porque as mulheres também não passaram por ela, adquirir experiência e conhecimento suficiente. Justamente, e a barreira da mulher, ela já tem que suplantar esse suposto preconceito que se tem, e alguns infelizmente têm, suplantar esse aspecto discriminatório de achar que a presença da mulher dentro de um determinado clube de futebol, ela está ali para outra coisa. Não respeita a qualidade que ela está ali por ter qualidade técnica para exercer aqueles cargos. Hoje eu observo alguns clubes de futebol, na parte administrativa, boa parte já é composta por mulheres. Mas por que não ter as mulheres na função de execução de campo? Treinadoras, eu até vi semana passada uma treinadora comandando um time de futebol masculino na Europa. Foi o primeiro caso que eu vi, assim, que eu achei interessante, ou seja... Nós temos uma brasileira também, que é técnica de futebol americano nos Estados Unidos. Pois é. Uma brasileira que foi contratada, né? Ela era CEO e era atleta, foi CEO, e posteriormente ela fez a opção, falou, não, da agora para frente eu quero ser técnica. Teve um programa com ela, show de bola. Futebol americano nos Estados Unidos. Para homens, hein? Pois é. Técnico de homens. Eu acredito o seguinte também, as mulheres, elas têm que buscar esse espaço que tem, é um espaço que eu acredito que a Lei Geral do Esporte, ela acertou no ponto em que obriga a participação de pelo menos um percentual mínimo das mulheres nesses cargos de comando, porque isso fará com que esse mercado de trabalho também se fomente. A gente observa em relação ao futebol feminino, para clubes que participam da Série A de Campeonato Brasileiro, é obrigatório que se tenha o futebol feminino, né? Seja de forma direta ou com parceria mais com a marca do clube. É uma imposição que é interessante para tentar desenvolver a modalidade, mas a gente observa, pelo menos em bastidores, que alguns dirigentes não gostam muito. Tanto que você observa, Bercó, isso é um fato infeliz, mas de que quando alguns clubes rebaixam de divisão, acaba com o futebol feminino, né? Você já observou isso, né? Normal, super normal. Pois é. Eles têm aquilo ali por obrigação e não por satisfação, né? De estar promovendo alguma coisa que dê oportunidade às mulheres de se igualarem aos homens e praticarem a sua modalidade. Porque antigamente, sempre tem que falar de antigamente para poder chegar no presente. Nada começou hoje, né? Só na história do país, que o país antes não existia, só agora que está existindo, né, de um tempo para cá, como diz um comandante. Mas antigamente o futebol era esporte para homem. Dentro da família mesmo eu tive dificuldade com primos minhas que eram excelentes jogadores de futebol, mas não podiam jogar futebol, porque o futebol era esporte de homem. E que dia que foi esporte de homem? Foi só começar a despontar o futebol feminino, que nos Estados Unidos nós sabemos que a prioridade sempre foi o feminino, né? Depois que passou a ser o masculino, e outras modalidades que as mulheres já praticavam. Por que não futebol? Pois é. Então, assim... E por que não dirigir futebol? Por que não ser técnico de futebol? Por que não ser árbitro de futebol? Não é? Com certeza. E eu vejo que as gerações atuais, futuras, desenvolverão tudo isso, e não só também dentro desse critério de binariedade, Bercó, entre homem e mulher, mas também para os não binários, para transgêneros, para toda essa comunidade que precisa também ser inserida dentro do esporte. Ou seja, nós temos que discutir isso. O esporte não está acima do direito humano de cada pessoa ser o que ela quer ser. Pelo contrário, nós, enquanto operadores do direito no esporte, você enquanto um consagrado jornalista, nós temos que fazer esses debates. Como que nós vamos trazer, por exemplo, o transgênero para participar dentro de uma competição esportiva? Você acha que hoje nós já temos em algumas modalidades? Algumas, não vou falar todas, não vou generalizar porque não seria justo.
Mas para algumas modalidades, nós teríamos número suficiente para poder ter uma competição de transgêneros? Não, não há. Não acredito. Nenhuma modalidade? Não, não sei. Aí também seria muita pretensão, porque eu não tenho esses dados efetivos para isso. Mas talvez, eu não penso que a gente tenha que pensar especificamente numa modalidade, porque talvez a gente não teria as categorias de base, por exemplo. Agora, uma inserção de transgêneros dentro das modalidades, ela é essencial. E o transgênero deve jogar no meio de mulher? A depender, por que não? Hoje já se admite, ou dentro de homens também, né? Pode acontecer o inverso, não há problema, e nesse caso não haveria nenhum tipo de proibição. Havia até então, o COI trazia alguns critérios de participação de transgêneros dentro do esporte. A quantidade X de testosterona, de hormônio, disso, daquilo, né? O tempo que teria para isso e tal. Isso acabou, caiu isso. Ou seja, não há mais esse limite mínimo desse hormônio para que seja o critério marcador de participação. Porque o que se defende, e eu particularmente também sou partidário, concordo com essa ideia, que nós temos que defender a participação do ser humano, né? A dignidade da pessoa humana, ela está acima desses outros aspectos. Agora, também, e eu consigo entender esse critério, quando a pessoa fala, poxa, mas ele vai ter talvez um resultado, um favorecimento, uma vantagem física, uma vantagem física, esportiva sobre isso. Enfim, são análises, mas aí são questões científicas também, mas no aspecto como um todo, são situações que nós já estamos enfrentando e cada vez mais o esporte vai ter que se abraçar em relação a isso. Tem que modernizar, porque com certeza. Hoje em dia não tem como separar mais. Não, e nem pode. Essa questão aí é complicada. Isso é um negócio que vai demandar muita discussão há algum tempo, né, para que seja absorvido e entendido dessa forma, né? Doutor Paulo, uma outra questão, nós acabamos não dando uma finalização sobre aquela questão do assédio, né? É só sim ou não? Existe ainda o assédio sexual, o respeito às mulheres que lidam dentro das modalidades esportivas? Como os técnicos, que a gente vê em algumas modalidades? Eu vou justificar isso aqui, porque o porquê da pergunta. Em algumas modalidades, que não vamos entrar no mérito delas, os técnicos, nós temos várias denúncias de técnicos que assediaram e assediam atletas, tanto masculino quanto feminino. E no caso do futebol especificamente, como nós dissemos anteriormente, existia esse assédio. Hoje não existe mais. Por isso, essa necessidade aí, ou até mesmo esse espaço que as mulheres vêm ocupando cada vez mais, elas não têm medo mais de ser assediadas, é isso? Eu acredito que o assédio ainda existe. Existe em toda parte, né? Em toda parte, existe dentro do esporte. Agora, como uma instituição, como um clube, uma associação, ele pode tentar criar políticas de melhoria em relação ao assédio. Isso é importante nós trabalharmos isso. Existe, é um problema, é um fato. Agora, como nós podemos tentar melhorar isso? É com programas de governança, de compliance dentro das associações esportivas, com critérios muito rígidos, objetivos, onde se aconteça tal coisa, a mulher tem um canal de denúncia anônima, onde vai ter uma investigação séria, não vinculada àquela instituição, para apurar se aquilo procede ou se não procede, ouvindo as pessoas que estão ali envolvidas, mantendo o anonimato, evidentemente, todas as partes, que pode-se chegar ao final de uma investigação e entender que não houve também o assédio. Né? Então tem que se ter todo esse cuidado. E o assédio vai muito da interpretação também, né? Sim, mas há alguns critérios que se comprovam se houve ou não. E nós já tivemos aqui, agora recente, né, Bercol, um caso de assédio que caiu um presidente da CBF por isso. Porque lá dentro há um programa, sim, de governança que traz esse combate de forma... Por isso que se conseguiu. Ou seja, teve aquela situação, teve algumas gravações, teve apuração e um presidente da maior modalidade esportiva do país caiu por isso. Do mundo, né? Nós temos que colocar o futebol, eu coloco o futebol como sendo a maior expressão esportiva do mundo. Outras modalidades estão crescendo muito e requer muito investimento. Aliás, todas as modalidades esportivas hoje, investimento financeiro, desde a formação do atleta até o salário final, vamos considerar dessa forma, é muito diferente do que foi no passado.
Essa questão aí da CBF não é só da CBF, né? Como já dissemos aqui anteriormente, em diversas confederações, diversos treinamentos, diversas seleções, nós já tivemos muitos e muitos casos nacionais, regionais e até internacionais. Mas é isso aí mesmo, eu concordo plenamente com o Dr. Paulo Henrique quando ele diz aí que é tudo uma questão, talvez seja cultural, né? E como talvez seja algo que possa estar enraizado em algumas pessoas, nós temos que criar esses mecanismos de prevenção e combate, né? Fazer treinamentos, aspectos educacionais em relação a todo aquele ambiente organizacional da empresa, deixar as regras muito claras e que se eventualmente houver, como a pessoa pode também levar isso para um canal de denúncia e como vai ser apurado e, se constatado, as punições que serão decorrentes, né? Processo criminal, ações reparatórias, enfim, como um todo. Sobre essa questão do direito esportivo, eu nem sei como é que está nosso tempo aqui, deve estar quase estourando. Mas sobre direito esportivo, é porque o papo é bom demais. É bom demais. É bom demais. Para mim, isso aqui é uma verdadeira aula. E acho que para quem nos acompanha também, muitos estão aprendendo e tirando bons frutos do que você está dizendo aqui para nós todos. Sobre essa questão do direito esportivo, quando nós falamos de direito esportivo, nós estamos falando de direito futebolístico, estamos falando em desporto. E quando nós falamos em desporto, nós falamos também para desporto. A sua formação, que nós temos, que você é presidente, inclusive, da comissão, né, lá da OAB. Sim, Comissão Esportiva da OAB. É. E nós temos aqui o IGOD, que ajuda na formação de muitos e qualificados profissionais, que foi criado por vocês há quantos anos? Foi já 10 anos quase? Já tem quase isso, né, Bercó? Uns 9, 10 anos. Né? Já tem um bom tempo. Um bom tempo. E isso vem acrescentando muito, formando bons profissionais. Bom, eu sou testemunha disso aí porque eu convivo com vocês, eu sei como é que a seriedade e a qualidade de todos os profissionais. Como na medicina tem, os médicos são extraordinários, tem que são os mais ou menos. Nós sabemos, o direito, para ser gari, para ser isso, para ser aquilo, você tem que ser bom, né? E vocês ali formam excelentes profissionais. O direito esportivo, quando a pessoa se determina a aprender direito esportivo, está aprendendo a trabalhar com uma modalidade esportiva, uma gestão esportiva, qualquer coisa que seja, com uma modalidade esportiva, ou estaria apta a mexer com o esporte de uma maneira geral? Não, o objetivo do direito desportivo, enquanto um ramo autônomo das ciências jurídicas, ele vai te dar aptidão para você trabalhar em qualquer modalidade esportiva que o seja. É claro que algumas... Tanto faz o esporte como para desporto, é a mesma coisa, certeza. Convencional ou desporto. Com certeza, e não só de rendimento, né, como de formação, de participação e o educacional também. Agora, é evidente que algumas regras do jogo de cada modalidade são diferentes, né, tem as suas peculiaridades, e aí você precisa se aprofundar em cada uma delas. De acordo com a modalidade, né? Com certeza. Tem um livro, eu estou vendo aqui um livrozinho, livrozão, eu acho que é um livrozão, viu? Porque isso aí é o Jurisdição Desportiva Trabalhista. Meu Deus. Paulo Henrique Silva Pinheiro. Esse livro é um livro solo? Bercó, esse aqui eu digo que é um dos meus xodó. Na verdade, o livro Jurisdição Desportiva Trabalhista, a efetividade na resolução de conflitos. Essa foi a base da minha dissertação de mestrado, que eu fiz a defesa em São Paulo em fevereiro de 2023, fui aprovado por unanimidade, com nota máxima por todos os examinadores, e eles sugeriram que eu levasse à publicação o livro. E eu peguei a dissertação, evidente, tive que fazer alguns ajustes para deixar ela mais acessível ao público como um todo, porque eu preocupo muito com a comunicação. Eu quero que o livro, embora ele seja um livro técnico jurídico, mas com a pessoa que não seja da área, ele consiga ler e falar, poxa, eu entendi o que ele falou. E para ter acesso ao livro, para conseguir o livro, porque isso aí não é só para estudar, isso é para ler mesmo, o prazer é tão grande, né? E esse aqui, Bercol, foi o primeiro livro já atualizado com a nova Lei Geral do Esporte. Ele está atualizadíssimo. Você pode entrar pelo site da editora Venturoli, que hoje é uma das principais editoras jurídicas do país. Pode entrar pelo site, fazer o acesso, eles mandam para a sua casa. E esse aqui, Bercó, esse aqui é seu, viu? Meu? Eu irei lhe presentear. Opa! Com ele com o maior prazer, está com a dedicatória também aqui, ó.
dedicatória. Na parte interna para o meu amigo Luiz Bercó e esperarei a sua leitura e o seu feedback depois sobre a obra. Feedback, você pode ter certeza que ele será repassado, né? Ou passado, comunicado, e de forma positiva como foram os outros das outras edições também, dos outros livros, né? Que vocês... Esse é o terceiro livro, quarto livro? Esse é o quarto livro. O primeiro solo. O primeiro solo e o quarto livro que eu participo, né? Já participei em 3 outros livros como coautor. Coautor. E todos eles de excelente qualidade. Todos eles de grande conhecimento, grande produtividade. Doutor Paulo, eu falei que o nosso tempo estava acabando, já acabou, faz tempo que acabou o tempo. Faz tempo que acabou o tempo. Eu agradeço mais uma vez aqui a sua presença. Muito obrigado mesmo. Eu acho que todos gostaram da aula que nós recebemos. Toda semana nós recebemos uma aula diferente aqui, de uma modalidade diferente, de uma maneira diferente de fazer esporte, como é o direito esportivo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Bercó, mais uma vez pelo convite. Agradeço também à TV Alego pela oportunidade, a todos os seus servidores que compõem a casa e a quem nos acompanhou mais uma vez no Esporte em Ação. Agradeço, espero que tenham gostado. Espero que volte em breve. Sempre trazendo novidade para nós, porque é tanto assunto, né, que a gente nem sabe sobre o que fala. Vai virando a bola, não tem pauta, fazer o quê, né? Por isso que é bom, né, Bercó? Por isso que é bom. Vira um bate-papo, descontraído como sempre. Gente, a todos vocês que nos acompanharam aqui, esperamos mesmo, né? Eu vou colocar até no plural, esperamos que tenham gostado mais uma vez dessa edição com o Dr. Paulo Henrique Pinheiro. Um orgulho goiano, um orgulho nacional, orgulho goiano que é nacional e é internacional. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Bercó. Um abraço a todos. Até a próxima. Fica a dica, jurisdição desportiva trabalhista, a efetividade na resolução de conflitos. É isso aí. Um abraço a todos. Lembrando que somos todos esportes e para desporto, somos todos esportes em ação. Até a próxima.